Você está cansado ou cansada de dietas da moda que não funcionam a longo prazo? Quer saber a verdade sobre a perda de peso e como manter um peso saudável de forma duradoura? Bem, você está no lugar certo. Hoje conversamos com a nutricionista Mariana Ibrahim, diretamente de São Paulo. Ela irá desvendar os segredos da perda de peso eficaz e controle a longo prazo. Sem rodeios, sem truques, apenas fatos e estratégias práticas. Então, se você está pronto ou pronta para uma mudança real na sua vida, eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, né? Que é sobre nutrição, né? Estratégias eficazes para perda de peso, enfim, para uma vida mais saudável. Inclusive eu vou assistir esse vídeo com bastante carinho, que estou precisando. Aí nós estamos aqui com a nossa entrevistada, que é a Mariana Ibrahim. Ela que é nutricionista, mas eu vou deixar que ela se apresente. Boa noite, Mariana. Quem é a Mariana Ibrahim? Pode nos contar, o canal é seu. Boa noite, Anselmo. Tudo bem? Boa noite, ouvintes. Eu me chamo Mariana Ibrahim, sou nutricionista. Trabalho com o nicho de emagrecimento e sempre disposta a ajudar quem precisar a ter uma qualidade de vida, né? Com certeza, é o que a gente mais precisa. Hoje eu sei disso. Mariana, a nossa primeira pergunta é: quais os principais desafios, né, que as pessoas enfrentam ao tentar perder peso? E assim, como a nutrição desempenha esse papel nesse processo? Certo. O que eu mais vejo, assim, é, a princípio, não saber identificar as funções dos alimentos. Então, realmente, não saber quais são os grupos de alimentos, né? Todo mundo sabe o que é carboidrato, proteína, porque se falam muito aí, mas não sabe realmente quais são as funções, né, de cada grupo, também das proteínas, dos lipídios e também das fibras. E aí, com isso, acaba não sabendo incluir esses alimentos, né, na rotina. E aí acaba não tendo uma certa disciplina, que aí é um outro fator também que dificulta bastante, né, no processo de emagrecimento. Porque quando a gente não sabe o porquê a gente está fazendo algo, então no caso a gente não sabe o porquê que a gente está comendo determinado alimento, a gente acaba não vendo um sentido e não consegue realmente incluir na nossa vida, né? Acaba sendo um grande desafio. Então o papel do nutricionista é realmente ensinar como a gente sabe qual é o grupo de alimentos, qual é a função, do como encaixar na sua rotina. Então, nós nutricionistas vamos ajudando em todos os passos, assim, desde ensinar do que é a função de um alimento, até mesmo o manejo dele, a conservação desse alimento, e realmente você entender o porquê você está se alimentando, e não só realmente só para sobreviver. Bacana. Qual a importância, Mariana, do equilíbrio entre a ingestão de calorias, né, e a queima de calorias na perda de peso? Certo. Então, eu vou introduzir um pouquinho sobre o que seria essa caloria, né? Muita gente fala assim, preciso perder caloria ou ganhar calorias, né? Mas o que seria caloria? Caloria é as energias que os alimentos contêm. Então, todo alimento, ele tem uma quantidade de proteína, de carboidratos, de fibras, mas em proporções diferentes. E aí, quando a gente absorve esse alimento, ele se transforma em energia no nosso corpo, né? De acordo com as reações químicas. Sim. E aí, quando a gente consome muitos alimentos, muitas calorias, a gente acaba estocando essa caloria. Por quê? O nosso corpo tem uma certa quantidade de calorias que ele precisa para funcionar, para manter os nossos órgãos funcionando bem, para a gente fazer atividade física, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade, né? Uma quantidade de calorias que a gente diz. E nós, nutricionistas, fazemos alguns cálculos para saber exatamente quanto cada pessoa precisa. Por isso, muitas vezes, até a gente vai falar aqui mais para frente, né? O nutricionista fala que a gente tem que ter um plano alimentar individual. Por conta disso, cada pessoa tem essa quantidade de caloria necessária para o seu dia, quanto também outros fatores, né? Doenças que a pessoa também pode ter e a gente precisa ter um cuidado mais especial. Às vezes, o remédio a pessoa precisa, né? Por uma mesma doença,
só que aquela formulação não é legal para ela. A mesma coisa do alimento, né? Tem pessoas que têm alergias alimentares e outras pessoas não. E às vezes até mesmo, né? Às vezes uma irmã vai ter alergia e a outra não. A mesma coisa se encaixa, uma pessoa precisa de tantas calorias quanto a outra de outra caloria. E aí, como a gente acaba comendo para sobreviver, né? Como eu disse, não tem todo esse conhecimento, muitas vezes a gente acaba comendo em excesso. E aí, como o nosso corpo, ele não sabe que dia é hoje, quando a gente vai ter uma próxima refeição, o nosso corpo também é inteligente, ele quer que você viva. Então, ele vai fazer o quê? Vou estocar, tá tendo bastante aqui para mim, vou estocar porque eu não sei quando eu vou ter uma próxima refeição, né? Então, ele transforma em gordura. E aí, quando a gente tem esse excesso, né, que acaba sendo o sobrepeso, a obesidade. Para a gente ter esse equilíbrio, é tanto a gente saber se alimentar dessa forma correta, né, de acordo com as calorias que a gente precisa, mas também fazer uma atividade física, né? Isso. Porque o corpo sempre vai tender, né, a nossa mente, a ficar parado, a não querer, né, perder essas calorias. E aí, como nós somos seres humanos pensantes e, claro, estudamos, né, sobre isso, vimos que a gente realmente necessita se mexer, mesmo não querendo, né? Então, aí entra esse equilíbrio da gente consumir boas fontes de alimentos, quanto também fazer uma atividade física no dia. No caso, a atividade física, você vai se movimentar, ele vai pegar essa energia em excesso, né? Nosso, e vai estar eliminando, né? Vai transformar nessa energia que você está precisando para aquele momento que você está fazendo atividade física. E aí a gente chega nesse balanço, nesse equilíbrio. Como você falou justamente de exercícios físicos, né? De desempenhar, aliás, de você se mexer, né? De mexer o corpo para equilibrar. Quais são as recomendações gerais assim que você poderia dizer sobre exercícios físicos? Então, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que é necessário pelo menos 30 minutos de atividade física no dia. Quando a gente fala atividade física, não seria apenas academia, mas realmente se movimentar. Pode ser um exercício em casa, uma caminhada, uma natação, algo que faça você ficar mais ofegante. Quando a gente fica ofegante, é realmente quando a gente está pegando essa energia estocada, transformando essa gordura, transformando em energia, e aí sim a gente está queimando ela, né? Então, a gente, pelo menos 30 minutos por dia. Mas aí, conforme, né, a gente vai criando resistência, a gente vai aumentando. Porque acaba que o seu corpo se acostuma com aquela energia, né? E ele acaba não necessitando retirar desse estoque que a gente tem. Por isso, a gente vai aumentando gradativamente. Mariana, falando sobre mitos, né? Quais os mitos mais comuns que você, como nutricionista, costuma ouvir no seu consultório sobre essa questão da perda de peso, né? E como desmistificar isso? O que eu mais vejo são 2 tipos de mitos que acabam se juntando. O primeiro seria do famoso cortar o carboidrato, né? E o segundo, a gente precisa comer pouco para emagrecer. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho juntos, né? Esse comer pouco, né? Acaba levando até um pouquinho do que eu falei na outra questão, sobre a gente ter uma quantidade mínima de calorias para a gente ingerir no dia. O que acontece? Quando a gente consome muito menos do que o nosso corpo precisa, o nosso corpo fica num estresse geral, e aí o que ele faz? Como ele já viu que está entrando pouca energia para ele, e não sabe quando vai ter essa próxima recarga de energia, ele estoca. Mesmo que a gente está comendo pouco e até mesmo de alimentos saudáveis, ele vai tentar converter em gordura no nosso corpo e estocar. E aí a pessoa muitas vezes fica, nossa, eu tô até passando fome, mas não consigo emagrecer, o que está acontecendo? E aí muitas vezes precisa comer mais, né? E aí, muitas vezes nesse comer pouco, a pessoa tira quem? O carboidrato, principal fonte que nos dá energia, né? Isso. E aí a pessoa fica mais estressada, pode dar dor de cabeça também, um mal-estar mesmo de desmaio, né? Por conta dessa falta de energia. Então, os dois fatores, eles são um pouco juntos, né? Mas é o que eu mais vejo.
E aí é um processo de desmistificar essa crença que fica enraizada assim na pessoa, né? Muitas vezes as pessoas ficam, quando recebem o plano alimentar, ficam, nossa, eu vou engordar comendo desse jeito. Mas não, como eu falei, né? Cada alimento ele tem uma função. E aí o nutricionista sempre tenta colocar todos esses grupos alimentares para te trazer saciedade e energia e também conseguir emagrecer. Que é o balanceamento, né, no caso. Sim, sim. Eu sofri no começo, principalmente porque eu gosto muito de doce, cocada, essas coisas. Quando eu tirei, é tanto que eu perdi 5 quilos, acho que dentro de 10 dias. Mas também começava a me sentir estressado, doido para comer e não conseguia. Isso é normal, né? Dor de cabeça também, né? Isso, muitas vezes. Isso. E aí acaba sendo efeito rebote, né? Você pode até perder esses 5 quilos, mas quando você voltar, você for tão estressado, tão agoniado, que você come em dobro. Isso. Vou ter que ter muito cuidado com isso. Esse peso. Mariana, que estratégias dietéticas, né? Dietéticas, né? É isso? Isso. Eu acho que eu achei que tinha digitado errado aqui. Você recomenda para alguém que deseja iniciar, né, o programa de perda de peso? De forma saudável, lógico. Certo. Claro que vou fazer um jabá para nutricionista, né? Claro, procurar um nutricionista, porque ele vai desmistificar e vai tentar fazer com que os alimentos entrem na sua rotina, né, de uma forma mais tranquila, né, mais prazerosa. Mas, como eu falei, incluir todos os grupos de alimentos. Por quê? Muitas vezes a gente está ali naquela rotina de sempre comer carboidrato, sempre comer o que está mais fácil, e muitas vezes não pensa no que vai comer. E aí, com estratégias simples de incluir mais fibras, que seria salada, legumes, frutas, e também alguns cereais, né, aveia, chia, até mesmo as castanhas, assim, e também as proteínas, a gente incluindo mais isso, a gente acaba se sentindo mais saciado, tendo mais energia para ter um bom emagrecimento. Então, muitas vezes, é como eu falei, não retirar, né? Não essas estratégias da moda que a gente acaba retirando, mas sim incluir todas as fontes de alimentos. Certo, eu conheci essas 3 pessoinhas agora há pouco tempo. A aveia, a chia, a castanha eu já conhecia há muito tempo, porque inclusive eu gosto muito. A nutricionista passou, você come 5 castanhas, aí às vezes eu quero comer 7, que eu gosto mais de castanha. Aí tento me... eu sou fã número 1 da aveia. Nossa, tudo eu coloco aveia. Né? Eu tô sempre colocando uma mão, enfim, do que eu tô comendo eu tô colocando. Também tem e aí você acaba se sentindo mais saciado, né? Isso. Também estou usando farinha de maracujá, eu acho. Não sei se por aí tem isso, eu sei que aqui tem. Não, tem bastante. É que não é tão comum de ser usado, mas tem sim. Como é possível estabelecer metas realistas, né, para a perda de peso, e como isso é assim, tão importante, né? Porque a gente tem que ter aquela meta realista, não aquela coisa tão sonhada, né, também. Sim. As metas realistas é algo que a gente consegue usar não só na nutrição, não só no processo de emagrecimento, mas eu acho que em tudo na nossa vida, que a gente tenha um plano, né, um plano maior. Então, um bom exemplo seria, eu quero emagrecer 15 quilos. E aí, muitas vezes, a pessoa fica até desanimada, né, porque fica, nossa, esses 15 quilos vai demorar tanto para chegar, vai ser algo tão cansativo que se desmotiva no meio do caminho, né. E a gente usa como modo de motivação mesmo as pequenas metas. E um exemplo, né? A pessoa quer perder 15 quilos. O recomendado para ser um emagrecimento saudável é a pessoa perder até 3 quilos por mês. Se ela perde mais, ela acaba perdendo também massa muscular, que já não é tão legal para a gente estar perdendo, né? Então, fazendo uma conta simples, né, de 15 dividido por 3, ela vai levar em torno de 5 meses ou um pouquinho mais para perder esses 15 quilos, né? Então, o legal da gente colocar por mês, a gente perder 3 quilos. Isso já é uma meta que vai te deixar motivado e vai ser legal para a gente estar iniciando, né, algo mais acessível, né? Porque a gente vai lá, chega no final do mês, vai ver, nossa, perdi 3 quilos, que legal, fico animada. Então, no próximo mês eu vou conseguir. E aí, o nutricionista vai ajudar também a gente esmiuçar um pouquinho dessas metas, né? De acordo com o que a gente vê na anamnese da pessoa, na rotina da pessoa. E aí, por exemplo, o que ela precisa perder, né?
o que ela precisa fazer para perder esses 3 quilos nesse mês, né? Todos os dias. Então, são, um exemplo, 3 vezes de atividade física por semana, 2 litros de água, como também pode ser acrescentar 3 frutas por dia. E às vezes nessa correria que a gente tem do dia a dia, no estresse, a gente até esquece. Mas se a gente coloca como meta, né, e muitas vezes acaba até colocando num bloco de notas, deixa de fácil acesso para a gente estar ali relembrando todo dia e realmente colocando como prioridade no seu dia, você acaba não caindo na rotina de esquecer e também de realmente conseguir atingir aquilo. Porque eu, no consultório, eu vejo muito isso. Quando não coloca como meta essas simples coisas, assim, de beber uma água, de incluir mais frutas, acaba caindo na rotina, a pessoa nem lembra lá. Eu acho que eu comi uma fruta hoje, 2 frutas hoje, mas quando você tem essa meta, você já até se planeja. Eu vou passar o dia fora, então eu já tenho que levar a minha garrafa de água, já tenho que levar minhas 3 frutas, e eu não posso voltar para casa sem ter consumido essas 3 frutas. Uhum. Então, são passos para a gente tanto deixar o paciente motivado, quanto também conseguir alcançar essas metas. Porque senão a gente acaba caindo na rotina mesmo, principalmente essa parte de exercício. Muitas vezes sempre acontecem imprevistos, né? Às vezes surge uma dor de cabeça, um imprevisto mesmo na semana. Mas se a gente tem aquelas 3 dias já determinado, a gente já acaba até organizando a nossa rotina, né? Às vezes surge um compromisso. Esse é o meu dia de treinar, então vou colocar no outro dia. E mesmo assim, você fez o que tinha que ser feito, né? E se manteve feliz com essa decisão, né? Eu acho que o que deixa você mais motivado é justamente o espelho, né? Quando você começa a ver que você está perdendo aquele peso que você queria perder. Uma coisa que eu gosto de trabalhar também com os pacientes é a questão de fotos, né? Muitas vezes no início do processo o pessoal fica assim, com um pouquinho mais de vergonha, até porque muitas vezes não estão com a sua autoestima alta. Mas eu falo que eu guardo as fotos às 7 chaves, mas por quê? Chega no próximo mês, quando a gente renova essas fotos, muitas vezes na balança a pessoa não viu tanta diferença, mas na foto vê muito. E aí são as medidas mesmo, porque 1 quilo de músculo é muito menor do que 1 quilo de massa. Isso. De massa de gordura, né? Uhum. Então, às vezes na balança não deu tanta diferença, até porque muitas vezes você iniciou, né, a atividade física, então você já está ganhando mais massa muscular, mas no visual a gente consegue ver. Inclusive, e também é um motivo que dá mais motivação. Né? Mariana, como lidar com questões emocionais, né, relacionadas à alimentação? Que também a questão da mente é onde influencia muita coisa, né? Compulsão alimentar, essa coisa toda da questão mental. Como lidar com isso? Então, principalmente no nicho de emagrecimento, a gente é mais psicóloga em algumas consultas do que nutricionista. Por quê? Como eu falei, né? A gente acaba não aprendendo a comer, né? A gente come por sobreviver. E aí, muitas vezes, a gente come as nossas emoções e nem sabe que está comendo as nossas emoções, né? Isso. E aí é muito aparente, principalmente nesse nicho de emagrecimento, né? Muitas vezes eu sempre tento explorar muito esse lado, né, do comportamental. E aí um bom exemplo, que acho que muito comum no consultório, é após o almoço, né? Geralmente o pessoal ainda está na rotina do trabalho, e aí tá lá, acabou de almoçar, fica doido por um doce, né? E muitas vezes acaba indo lá comprando um doce, até por influência dos amigos, que só virou um hábito, né? E aí o colega fala, vamos comer um doce? Vamos, você nem tava com vontade. Quando você para tomar uma aguinha, mistura com a água e que incha mesmo, né? E aí, quando a gente vai ver, tá comendo ali por hábito, ou realmente eu estava estressado no trabalho, e usa aquele sabotador do eu mereço, né? Então, muitas vezes, nas consultas, eu faço as pessoas analisarem realmente por que ela está comendo aquilo, né? Realmente parar e pensar. Então, muitas vezes, quando eu pergunto, né, por que você comeu aquele alimento, a pessoa, só comi, tipo, nem tem um real porquê.
Se a pessoa tem real porque eu estava com vontade, a pessoa vai comer e não vai se sentir culpada. Muitas vezes a pessoa come lá por impulsão e aí depois fica, ai, mas eu não deveria ter comido, eu tô tentando emagrecer. E aí é muitas vezes essa questão da gente parar e refletir, né? Eu não gosto muito de proibir os alimentos. Eu gosto de incluir, né, de acordo com o que dá no plano alimentar dos meus pacientes. Então, muitas vezes, quando acontece nesses momentos, eu sempre peço para refletirem, às vezes anotar o que você estava sentindo, realmente a pessoa comeu porque estava estressada, estava brava. E aí, quando são esses motivos mais emocionais, eu peço para ela analisar, né? Tipo, o que você sentiu após terminar de comer? Muitas vezes é culpa. Culpa porque acabou não resolvendo o seu problema no trabalho, que te deixou estressado, e culpa porque atrapalhou o seu processo de emagrecimento. Então, nesses momentos, eu tento trabalhar outras ferramentas, né? Junto com o que ela gosta, achar o que ela poderia ter feito esse escape de prazer. Às vezes, né, nesse exemplo do trabalho, do ambiente de trabalho, às vezes levantar da sua mesa, ir no banheiro, beber uma água, às vezes conversar rapidinho com um colega, já dar aquela desestressada e voltar ao trabalho. Às vezes tem lugares que pode, né, colocar o fone de ouvido, escutar uma música, tentar continuar o seu trabalho e não realmente recorrer ao alimento. E aí você colabora tanto com o seu processo de emagrecimento, quanto também com os seus sentimentos de não ficar culpado, né? Em outros momentos, outra coisa que eu vejo muito comum, é a pessoa não saber interpretar o tédio, simplesmente o tédio, né? Isso. Não tenho nada para fazer aqui em casa, acontece isso muito no final de semana, domingo à tarde. Aí, o que eu vou fazer? Vou repetir aquela sobremesa do almoço, vou comer alguma coisa aqui assistindo um filme. Mas não, a pessoa acaba recorrendo à comida. Mas por quê? A gente tem esse costume, né? Principalmente no brasileiro, assim, eu vejo, de sempre recorrer à comida. Isso. E, no caso, quando ela para pensar, não necessariamente ela precisava estar consumindo algo naquele momento, né? E aí, realmente, trabalhar essa questão de saber enxergar, né, o momento que você deve realmente comer ou não, quando saber manejar, né, os seus sentimentos com a comida e os seus momentos, né, sempre estar se analisando, né. Se você chegou até aqui no nosso vídeo, só faltam mais perguntas, não saia daqui. A última, eu tenho certeza que é uma das melhores que vocês tenho certeza que vão gostar bastante, justamente por isso que eu deixei por último. Mas antes da última, vamos à penúltima, né? Lógico. Quais os sinais de alerta, Mariana, que a gente tem que ter dessa questão da moda, né? Da dieta da moda, de programa de perda de peso não saudáveis, né? E como a gente, como indivíduo, pode identificar esses sinais? Como eu até tinha comentado naquela questão das estratégias, né, que eu mais vejo, realmente quando é um sinal, quando a gente fica com muita fome, quando a gente fica eufórico de realmente não parar de pensar na comida. É tanto por não ter esse individualismo de saber encaixar os alimentos na sua rotina, né? Porque foi algo ali feito com uma base de uma caloria, de um certo tipo de alimento, e não foi feita realmente para você. Então, quando mexe com essa sua parte emocional, eu acho que é um bom ponto de alerta. Porque, querendo ou não, a gente é movido pelos sentimentos, tanto para trabalhar quanto para os nossos objetivos. E se o alimento está te controlando, algo não está bom. Então, você que tem que ter o controle da sua vida, da sua alimentação, e não ela te controlar. Então é legal até, né, que a pessoa vá ao nutricionista, e muitas vezes nós nutricionistas encaminhamos para um psicólogo, porque pode ali ter a ver tanto com uma compulsão alimentar, quando a gente alinhou todos esses pontos e ainda não adiantou, né? Então acho que o principal é esse, quando você vê que a comida está te controlando, tanto quando você está no excesso, quanto também quando você está nessas dietas da moda, que você fica eufórico, né? Realmente com alguns sintomas, como eu tinha falado, muitas vezes dá dor de cabeça, dá um mal-estar, você fica sem energia mesmo.
quanto também a comida tá te causando essa perturbação, né? Isso vai muito porque também tirou muita coisa no caso, né? Geralmente essa dieta da moda é assim, tira tudo isso, corta do zero, vamos supor assim, corta tudo no zero, aí você começa a sentir esses sintomas, né? E a dieta quer dizer, no dicionário, alimentação específica para uma doença. Então, muitas vezes a pessoa não está doente, mas ela está a ponto de ficar doente por conta da sua alimentação. Então, muitas vezes a gente vai manejando, né? Como eu falei, a gente vai ensinando ela a fazer boas escolhas e ao longo do tempo isso vai se tornar um hábito dela, uma rotina, não vai ser algo que ela vai ter que parar, ficar pensando muitas vezes, porque ela já faz no automático dela algo que está fazendo bem para ela. Então, por isso eu gosto até de usar a palavra plano alimentar, porque a gente realmente está fazendo um planejamento da alimentação dela. Dieta é realmente quando a pessoa está doente, e aí sim a gente tem as recomendações de tirar alguns grupos alimentares ou não. Chegamos... É legal falar isso, porque todo mundo fala, vou na luta para fazer dieta. É verdade. Chegamos à nossa última pergunta, né, como eu falei, é bastante interessante, que é a questão de evitar o efeito ioiô, né, que seria o efeito ioiô, que é aquela perca de peso, você perde o peso e depois recupera tudo, talvez em dobro, né, ou até mais. Sim. E como manter essa perda de peso com longo prazo? Acho que essa pergunta até resume um pouco do nosso vídeo, né? Porque o efeito ioiô é basicamente o que a gente falou. Restringir muito, realmente, né, fazer essas dietas que não foi feita personalizado para você, não ter o conhecimento dos alimentos, né, não saber conduzir esses alimentos, e também essa questão do exercício físico, de não estar alinhado. Porque o exercício físico, ele não está aqui só para realmente fazer com que a gente tenha uma perda de calorias, mas ele vem para alinhar o nosso corpo no geral. Porque quando a gente faz a atividade física, a gente está fortalecendo os nossos músculos, né? Então, tanto para a gente futuramente, né, não ter problemas físicos mesmos, né, de poder mexer uma mão, de poder levantar, mas também ele cuida por dentro, porque os nossos músculos, um bom exemplo seria o coração. O coração é um músculo. Quando a gente faz atividade física, a gente fica mais ofegante, a gente está trabalhando o nosso coração. Então, a gente está fortalecendo ele, para ele ter uma boa circulação, futuramente evitar de ter um problema, né, nas articulações mesmo, e também poder ter mais energia, porque elas acabam guiando melhor o nosso sangue para funcionar tudo no nosso corpo, né? Além de também trazer da gente produzir a endorfina, que faz com que a gente fique menos estressado, consequentemente ajuda com que o nosso corpo faça todas as reações químicas da forma correta que ele precisa, e também a gente acaba dormindo melhor. E quando a gente dorme bem, é como se o nosso corpo estivesse passando uma vassoura por dentro. E aí vai limpando, reorganizando tudo para no dia seguinte a gente acordar mais disposto e poder realmente funcionar muito bem. Então, acho que é similar, tanto a gente ter esse controle da nossa comida, quanto também alinhar com a atividade física para dar esse equilíbrio, né? Como eu falei, conforme a gente vai aumentando a quantidade, tanto de tempo, né, quanto por dias na semana, mas pelo menos tentar se comprometer a fazer 30 minutos por dia, só para a gente ter esse fortalecimento, né, dos nossos músculos. Acho que isso é essencial, assim, tanto esse exercício quanto esse controle da nossa alimentação de uma forma adequada, né? Para aí sim a gente não ficar nessa balança, né, que sobe e desce toda hora. É todo um equilíbrio, né? Tanto na alimentação quanto no exercício físico. Enfim, não adianta fazer só uma coisa ou só outra, né? É bom que se faça os dois. Exatamente. Mariana... E claro que é aquela coisa, a gente nunca consegue estar realmente em equilíbrio. Isso. Mas a gente tem que ir vendo o que é prioridade pra gente, né? Vai ter momentos da sua vida que vai ser o emprego, vai ter momentos que vai ser a sua saúde. Mas se a gente priorizar a nossa saúde, como eu falei, depois vira um hábito e vira natural, e a gente vai conseguir se concentrar em outras fases da vida, né, em outras áreas, e mesmo assim ter
conseguir manter esse hábito novo que você conseguiu obter, né? Isso. Mariana, foi um prazer muito grande, né, tê-la aqui no nosso canal. Prazer foi meu. Muito obrigada. Eu gostaria de deixar o espaço aberto, né, para suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, divulgar suas redes sociais, enfim, se você tem algum projeto a longo ou a curto prazo, também pode ficar à vontade para divulgar. Gostaria que me seguissem no meu Instagram, né? Nutrimari.ibrahim. Lá eu mostro um pouquinho desse meu conhecimento, né? Tanto do emagrecimento, quanto também de ensinar sobre os alimentos, modos de conservação, dicas práticas para o dia a dia, né? Sugestões até mesmo de alimentos. Fico sempre por lá, vai ser um prazer poder vê-los por lá. E agradecer também o convite especial aqui no canal. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E, inclusive, foi através do seu Instagram, né, que eu cheguei até você. Gostei do seu Instagram e convidei para esse nosso vídeo. Tenho certeza que vocês também vão gostar. E o link, né, do Instagram da Mariana vai ficar aqui embaixo na nossa descrição do vídeo.